Bom, hoje é dia 13 de maio, é dia de Nossa Senhora de Fátima, e tem várias coisas que eu quero falar aqui. A primeira delas é um agradecimento à Nossa Senhora de Fátima por um milagre que aconteceu justamente no dia de Nossa Senhora de Fátima do ano passado. Eu estava aqui na minha casa, na minha varanda, e fazendo exercícios de respiração, que eu faço uns exercícios de respiração há muitos anos. Eles são um pouco exagerados. Eu faço como que uma respiração com aumento de pressão forçado e com golfadas de ar que eu jogo para o pulmão em grande número. E essa respiração já tinha me feito quase desmaiar várias vezes. Uma vez eu tinha desmaiado, eu estava até lavando louça, caindo de costas. Quando eu olhei, eu estava com a concha do feijão na mão, ensaboada. E isso, dessa vez, no ano passado, no dia 13 de maio, eu acho que verdadeiramente eu morri, porque eu caí e, de repente, eu abri os olhos e eu tinha na minha memória assim de ter ouvido um barulho de vidro quebrando. Eu caí justamente em cima de um vidro que estava na varanda, que eu tinha trocado e botado um vidro que já estava semi-quebrado. Ele espatifou todo, eu caí em cima dele. E eu olhei e disse: onde é que eu estou? Eu não entendi nada. Aí meu corpo estava completamente dormente. Eu não sentia nada do meu corpo. Nem nada mexia a não ser meus olhos. Eu tentei mexer com os dedos da mão, não mexia. E aí eu fiquei olhando onde eu estou, até que eu vi que eu estava na minha varanda. Mas eu não reconheci o lugar inicialmente. Então não mexia com as pernas, não mexia com os braços, não mexia com a cabeça. Mas eu me mantive calmo e fui aos poucos tentando me mexer, né? Tentando mover alguma coisa. Comecei a mover, então, com a passagem do tempo, vários minutos, consegui mexer os dedos da mão. A perna ainda não conseguia mexer, mas eu acredito realmente que eu morri por um tempo e ressuscitei, porque essa espécie de uma dormência tremenda em todas as partes do corpo. Isso é típico. Se você prender a circulação de um membro, você sente uma dormência. Significa o quê? Que o sangue parou de passar ali no membro. Então é como se a morte, primeira etapa da morte, é uma dormência antes do apodrecimento. Depois do apodrecimento não tem como voltar a funcionar. No meu caso, voltou porque não deu, não apodreci. Não sei quanto tempo eu fiquei morto. Mas era dia de Nossa Senhora de Fátima, eu estava de frente justamente para a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, que obviamente é a mesma senhora, né, a Virgem Maria, e eu pude ir recuperando até que os braços começaram a levantar, mas não é engraçado, é como se eu fizesse assim, braço levanta, e o braço ia levantando sozinho. Eu não sentia que eu estava comandando o movimento, eu sentia apenas que estava obedecendo a minha vontade de levantar. E ele foi levantando mais e mais, parecia aqueles carrinhos que voam assim no parque de diversão, que você puxa uma alavanca e eles levantam com a força própria deles e não tua, você só aciona uma alavanca.
Foi essa a sensação que eu tive. Então, eu pensei, será que se eu mandar o braço subir até o final, será que ele vai levantar meu corpo? Aí isso não aconteceu. Eu levantei os braços, mas aí baixou o braço de novo, e fiz isso várias vezes, fiquei brincando de fazer isso, estava muito agradável, a sensação era uma delícia. Até que aos poucos eu comecei a recuperar um pouco o movimento das pernas, bem devagar, levou mais de meia hora, eu acho que quase uma hora que eu levei nisso, até me levantar, né? Então, inicialmente eu fiquei vários meses com dor no pescoço, assim que esse pescoço eu não conseguia virar muito a cabeça, mas depois de vários meses, agora, um ano depois, tenho a impressão que já está 100% bem. E não fiquei com nenhuma sequela. Então, agradeço por isso, por esse milagre maravilhoso, a Nossa Senhora de Fátima, como ela salvou a vida de João Paulo II. Segundo ele mesmo disse, ele sofreu um atentado no dia 13 de maio também, de 1981, se eu não me engano. E ficou curado, né? Então, curiosamente, eu diria que esse milagre foi por intercessão do cardeal O'Connor. Por quê? É claro que eu não pedi nada a ele, mesmo porque eu morri imediatamente. No que eu fiz aquela respiração, eu vi que eu ia cair, e aí eu caí de uma forma que não teve como controlar e nem rezar, nem nada. Eu estava caindo, morrendo. Mas é que eu estava exatamente no ponto da varanda, onde na noite da morte dele, não é? 24 anos antes, que agora está fazendo 25 anos, dia 3 de maio. Então eu sonhei com essa procissão imensa aqui em casa, no caminho de pedra, em frente à minha casa, em que ele era o centro das atenções e milhares de pessoas estavam em procissão com ele. Ele deu todas as voltas, as outras pessoas davam uma volta só. E essa procissão, eu não tinha autorização para entrar na procissão. Eu só podia ficar desse cantinho aqui da varanda olhando. De modo que o lugar onde eu morri no ano passado foi exatamente o lugar onde eu fiquei assistindo aquela procissão maravilhosa que depois me explicaram em Paris, que a igreja ensina que quando morre um santo, ele é recebido no momento mesmo da morte pela comunhão dos santos, que em outras palavras, são as almas de todos os santos de todos os tempos. Então, o que eu posso dizer é que certamente foi pela intercessão dele e de todos os santos junto com ele, né, sob a liderança de oração dele, que eu tive a minha vida salva mais uma vez. Várias outras vezes eu tive a minha vida salva e eu não vou entrar em detalhes agora, mas 3 dessas vezes foram quando eu tive a visão da face gloriosa de Jesus Cristo no meio das galáxias. Essa visão foi justamente, a primeira delas foi no dia 5 de maio, na manhã seguinte a essa procissão que eu vi no sonho da morte do cardeal O'Connor no dia 3, não é? No ano 2000. Eu sinto que, apesar de que eu não estava com dormência, mas eu não respirava mais, eu estava sufocado quando eu levantei e já fui correndo para a janela, arrancando minha roupa, porque estava muito quente no quarto, e me oxigenei, e assim fui correndo para a missa, porque eram quase 11 horas, eu tinha ficado sabendo que tinha uma missa às 11 horas no convento aqui perto, e foi no fim dessa missa que eu recebi a notícia da morte do cardeal. Eu tenho outro vídeo que eu conto isso em detalhes. Depois, quando eu cheguei no Rio no mesmo dia, tinha uma carta do escritório do cardeal O'Connor
me esperando na minha caixa de correio. Bem, essa é a história da minha vida, a história que eu já contei muitas vezes. Mas então, para Nossa Senhora de Fátima, a quem eu fiz uma espécie de consagração no ano de 2001, em Paris, confiando a minha vida a ela, bem, ela de fato tem tomado conta, e exceto por um breve período durante o qual eu, infelizmente, por uma tentação tremenda, achei que não deveria mais rezar a Nossa Senhora, fiquei meio como pensam os protestantes, pedi diretamente só a Deus, e tive um granuloma nas cordas vocais, que foi horrível, foi um momento horrível da minha vida. Um ano eu fiquei sem cantar, e depois eu fiquei, quando eu voltei, e a vida começou a desmoronar, mas literalmente lá em Paris, até que eu me arrependi, voltei a rezar o terço, e voltei a pedir a Nossa Senhora e aos santos a intercessão deles, e a minha vida foi voltando a se normalizar e a ser agradável de viver, mesmo com muitas dificuldades. E a voz, então eu rezei, fui até a igreja de São Brás, que é o protetor da garganta, isso em 2013, quando eu estava assim, e rezei muitos terços nessa viagem de peregrinação, até que no ano seguinte, no dia de São Brás, dia 3 de fevereiro, eu acordei com um sonho que eu tossia assim e saía várias casquinhas, como cascas de ferida, da minha garganta. E a partir desse dia eu não tive mais dor, porque até aí eu tinha dores, eu não podia cantar porque doía. Eu tentava, mas até falando doía, então eu tinha que ter muito cuidado para falar e para cantar. A partir desse dia não doeu mais, e a voz melhorou, de modo que eu pude fazer muitos shows, de lá para cá, mas concedendo que essa casca, eu sinto ela ainda, até hoje na minha garganta, e o meu canto não voltou a ser 100% do que era, aquelas áreas de ópera e tudo que eu cantava com maior facilidade, eu nunca mais cantei. A voz não está habilitada para fazer de forma perfeita, bonita, essas viagens vamos dizer, na estratosfera do registro vocal. Então, eis aí um milagre que eu tenho a pedir ao Cardeal O'Connor, mais um milagre, pela intercessão do Cardeal O'Connor, que Nossa Senhora de Fátima me conceda, com o seu perdão por eu ter jogado fora a medalha que eu tinha dela no pescoço, como tenho até hoje, sempre, né? Aqui dá para ver Nossa Senhora da Aparecida, e as imagens que eu tinha de Nossa Senhora de Guadalupe, que eu joguei no metrô de Nova York, joguei fora na lata de lixo. Eu tenho vergonha de dizer isso, mas eu reconheço que fiz. Foi muito, muito, muito feio isso, porque já tinha recebido inúmeras graças e favores de Nossa Senhora. Então, nesse vídeo, eu estou me abrindo, falando desses atos vergonhosos, que para mim tem me custado, claro, muito caro, mas é o que eu mereci. Eu mereci bem pior do que isso. Então, e tenho esperança de que a cura chegará a ser total. Quero pedir também um outro milagre muito difícil, muito difícil mesmo. Não para Deus nada é difícil, né? Para Deus, mas impossível para mim, que também nunca falei disso assim publicamente, mas só em músicas. Mas eu conheci uma menina, avistei na rua, no Parque Regadas, em frente à Autoescola Paquiqué, uma menina no dia 25 de setembro de 2008.
eu não a conhecia e eu vinha numa grande tristeza, porque minha avó e minha tia tinham deixado algumas joias. Eu tinha muito apego a essas joias, mas precisei botar no penhor na Caixa Econômica. E depois, um dia me chamaram lá, eu fui lá e eles me disseram, ó, foram todas leiloadas. Você volta daqui, sei lá, 1 ou 2 semanas para pegar o dinheiro, mas você perdeu todas as joias. Eu perdi todas as joias, e que não eram tantas assim, mas era coisa de estimativo, valor estimativo. Eu saí arrasado da Caixa Econômica, né? Não tinha sobrado nenhumazinha para contar a história. E aí eu tinha vontade de um dia casar e dar essas joias à minha mulher e tudo isso. Enfim, o sonho tinha se desfeito, e eu vim ali pela rua do Parque Regadas e tinha uma locadora de vídeo, e eu olhei assim, ela tinha um vidro preto, e estava batendo sol de frente na minha cara, e eu olhei e eu me achei tão velho, mas tão velho. Eu disse, acabou a minha vida. Essas joias que por tantos anos eu tinha guardado foram para o espaço, e a minha juventude acabou. Eu me olhei, eu me achei assim, não dá mais, não tem mais futuro para nada, o amor pode esquecer. E eu gostava de uma mulher que não gostava de mim há muitos anos já, que nunca quis nada comigo, nunca tivemos nada, mas eu tinha uma esperança e tinha feito um juramento tolo na Notre Dame, aos prantos, dizendo a Deus que eu nunca ia ser de nenhuma outra mulher que não fosse dessa tal mulher que não gostava de mim. Eu queria, dessa maneira, talvez forçar Deus a ter pena de mim e fazer ela gostar de mim, coisa que jamais aconteceu. Mas nesse dia, então, essa menina estava ali do lado de uma senhora e ela me olhou assim, como se abaixou para me olhar de baixo para cima, para me reconhecer, não sei. Aí ela me olhou com um amor tão imenso, a humildade dela era tão extraordinária. Os olhos dela me capturaram de uma tal forma. Ela era realmente tudo que eu tinha sempre sonhado na minha vida. E não estava sorrindo, não estava me paquerando, não. Ela estava me implorando com os olhos pelo meu amor, como se ela estivesse dizendo, eu preciso de você para viver. E eu olhei para ela com um misto de amor e ódio porque eu achei que através dela o demônio queria me forçar a descumprir o juramento que eu tinha feito a Deus, porque ela era de uma grande beleza, de uma beleza como eu nunca tinha visto ninguém. E era muito nova, devia ter uns 18 anos, eu tinha 45. E aí eu sei que eu vim para casa, caí num pranto tremendo, mas perguntei ao sacerdote depois se era possível anular um juramento feito a Deus. Ele disse, eu tenho poder para anular, mas nunca mais jure nada. E eu, então, fiquei com a esperança que eu fosse revê-la. E fiz essa promessa a Deus de que se ele me isentasse como se me liberasse desse juramento que eu tinha feito, que eu prometi a ele então que se eu a encontrasse de novo, eu não a beijaria até o dia do casamento. E ia ser muito difícil de resistir, né? Mas então eu fiz esse juramento antes do sacerdote dizer que não jurasse mais nada. E infelizmente nunca mais eu a vi. Se eu a vi, eu não vi. Eu posso ter olhado, porque eu não enxergo muito bem, então é possível até que ela tenha me revisto. Eu nunca mais, mas nenhum dia, jamais, desde o dia 25 de setembro de 2008 até hoje, dia 13 de maio de 2025,
já vai para 17 anos, nunca passou um dia sem eu rezar por ela e sem eu rezar a Deus para que ela e eu nos reencontremos, pedindo a Ele que seja em sinal de liberação desse juramento, ainda que o sacerdote tenha dito isso, mas que ele, e porque eu pedi a ele, se você não quiser que a gente se encontre, não deixe jamais a gente se encontrar. E vou lhes dizer uma coisa, é muito difícil ficar sozinho esses anos todos, porque eu ainda me sinto novo, apesar de já ter 61 anos, eu me sinto muito novo, e é horrível viver só, sem amor, sem ter quem abraçar, sem ter sem ter família, sem ter carinho, sem ter a companhia que você deseja. Enfim, eu quero pedir ao Cardeal O'Connor, pela intercessão dele, que ele obtenha, nesse dia de Nossa Senhora de Fátima, que ele peça a Nossa Senhora de Fátima esse milagre que eu peço desesperadamente, porque a minha vida não tem o menor sentido de continuação. Não faz sentido viver se eu não a encontrar. Eu peço então a Ele, que é o meu Pai na fé, que obteve tantos milagres para mim. Primeiro, a minha conversão na noite de Natal, num pequeno sermão que ele fez. Depois, quando eu sonhei e ouvi a voz de Deus me dizendo, num sonho em que o caminho estava bloqueado, ele dizendo, você não vê que se você não se arrepender eu não te deixo passar? Não é só o dinheiro, mas você tem que se arrepender de tudo. Aí eu te deixo passar. Então, esse foi um outro milagre de eu ter ouvido a voz, porque o cardeal sabia, eu tinha escrito para ele, ele escreveu para mim, ele estava rezando muito por mim e chegou ao ponto de ter marcado a crisma e primeira comunhão minha e do grupo que estava fazendo o curso comigo. Depois dessa conversão, eles propuseram um curso de inverno de introdução à religião católica e eu tinha que voltar ao Brasil porque a minha passagem perdia validade e ele mudou então, em vez de fazer na noite da Vigília Pascal, antecipou e fez a primeira comunhão em dia de quaresma, coisa que não se faz. Ele fez para que eu pudesse, porque ele sabia que se eu viesse ao Brasil, provavelmente eu não iria até o fim, não ia fazer a primeira comunhão, e foi a medida acertada, porque depois, no dia da morte dele, eu sonhei com essa procissão, na noite mesmo da morte dele, a noite inteira essa procissão, ele rezando aqui com todos os santos, e na manhã do dia 5, ou seja, do dia 3 que ele morreu, para o dia 4 foi a procissão, na manhã do dia 5 eu vi, e a Flávia Savari, filha do Jaguar, cartunista, foi quem me deu a notícia lá no convento, quando depois da missa ela veio falar comigo e disse, Nando, ela veio com o marido dela, temos 2 notícias para você, uma maravilhosa e uma não muito agradável. Eu disse, mas Flávia, começa pela má notícia. Ela disse, não, eu começo pela boa. É que um amigo que você ama muito especialmente, muito profundamente, ela sabia que eu amava o Cardeal O'Connor igual eu amei meu pai. Foi convidado a uma festa incomparável. A má notícia é que você não pode ainda ir a essa festa. E ela não sabia que eu tinha acabado de ter essa visão. Tentei ir, mas é que uma parte de mim que sabia que eu não tinha feito nada de importante nessa vida não me deixou livre para ir. E eu voltei, e sufocado e tal. E aí que eu olhei no relógio, eram quase 11 horas, e eu fui correndo para a missa. Quando, na verdade, eu tinha vindo a Teresópolis naquele dia só para me despedir dos caseiros, porque eu estava me mudando para a França. E nem deu para despedir deles, eu só fiz tchau, Antônio, tchau, Inês, e pá! Saí como um cavalo galopando. E assim, eu peço ao Cardeal O'Connor, então, como eu dizia, pela intercessão do Cardeal O'Connor, que ele dirija e coloque nas mãos santíssimas de Nossa Senhora de Fátima esse pedido que eu faço de todo o meu corpo e minha alma. Eu preciso dela para viver. Eu chamo ela de Blue Eyes porque eu não sei o nome, eu não sei quem ela é, eu não sei o que ela faz na vida, eu não sei nem sequer
se ela está viva, mas eu tenho certeza que ela está. Uma coisa dessa não pode ter acontecido por nada, porque aqui houve uma tragédia em que morreram milhares de pessoas no ano de 2011, mas eu tenho confiança em Deus de que ela não morreu, de que ela está e de que ela virá, e que a gente se encontrará de alguma forma no dia certo, na hora certa, do jeito certo, e que nesse encontro eu tenho esperança também que ela ainda goste de mim como naquele dia, porque eu gosto dela todo dia mais e mais e mais. E a ela eu peço então a Nossa Senhora, pela intercessão do cardeal O'Connor, a Nossa Senhora de Fátima, que nos conceda essa graça, eu digo incomparável, da minha vida, porque tudo o que eu recebi até aqui tem sido incomparável, mas falta a cereja em cima do meu bolo, e sem essa cereja, quem vai cantar parabéns? Né? É meio cafona dizer isso, mas todo bolo tem que ter sua cereja, sobretudo porque é a minha fruta preferida. E então a minha cereja, a minha Blue Eyes, tem que fazer parte da minha vida. Sem isso, não faz sentido nenhum. Aí, aquelas poesias do Vinícius de Moraes, eu não existo sem você, a nuvem só acontece se chover, o poeta só é grande se sofrer, todos esses sofrimentos do poeta já têm me acompanhado muito tempo. Cardeal O'Connor, please, I beg you, humbly, I beg you. Amen. Amém.